estamos de volta. Guarás de um lado e São Mateus do outro. É o seguinte, gente, em meio às brincadeiras, em meio às gincanas, participações, nós sempre temos um tema, né? Um debate no programa, na qual é o Tribuna. Por quê? Nós temos o jovem, além de brincar, de se divertir, mas também fala sério. Por isso, nesse exato momento, eu quero chamar o VT para você saber qual é o tema de hoje. Comportamento, família, sexo, saúde, religião. Tribuna do Jovem. E o VT? Pode soltar o VT. O que você vai ser quando crescer? Quantas vezes não ouvimos essa pergunta, principalmente quando criança, e respondíamos a primeira coisa que vinha na cabeça ou falávamos da profissão de alguém de quem gostávamos. Não importava muito, afinal, ainda faltava bastante tempo para decidir. Mas agora chegou o momento de escolher de verdade que carreira vou seguir. Como ter certeza de que tomei a decisão certa? Tema de hoje é profissão. Qual profissão devo seguir? Fico imaginando eu, quantas pessoas entram nos seus cursos, né, na faculdade, na universidade, trancam, começam outro, trancam, começam outro e não se decide, não sabe qual carreira tomar. Para isso nós vamos falar com uma doutora, é a doutora Roselinda Capelato. Ela é formada em psicologia com aprimoramento em autismo e psicose pela PUC. Trabalha com atendimentos psicológicos em crianças, adolescentes, adultos e terapia de casal. E também elabora atendimentos em orientação vocacional e profissional. Boa noite, doutora Roselinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, auditório. Tudo bem. Galera aqui. Doutora, nós estamos num programa jovem. Estamos aqui repleto de jovens que estão aí se decidindo qual carreira, qual profissão seguir. É muito difícil, doutora, assim, ter a maioria dos jovens conseguir saber qual profissão ela deve seguir? Então, o jovem, ele está numa fase que ele está saindo da infância e entrando numa vida adulta. Está saindo daquele mimo, né, familiar e tendo uma responsabilidade, só que ainda não tem ainda uma formação, né? Fora, né, que tem toda a família, que tem um peso, né, que fala, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquele tio, você tem que ser aquilo. Eles opinam muito, né? Exatamente. Então isso eles ficam perdidos. Não... Então, não é que é certo ou errado, não existe um termo, né? A família, ela tem um peso grande para o adolescente, para a criança, até para a vida adulta, mas não pode obrigá-lo e sim deixá-lo decidir. Né? Quando você deixa o adolescente decidir, sabendo o que é bom para ele, como que ele vai decidir isso, né? Ele vai decidir vendo o que ele gosta de fazer. Porque, primeiramente, uma profissão, você tem que gostar. Gostar do que faz. Então, não adianta. Desculpa até cortar só, doutora, mas então, vamos dizer então, para eu saber que eu escolhi a carreira certa, o primeiro passo é gostar da carreira. Exatamente, é gostar. Gostar do que faz. Vamos supor, ele quer ser físico. Ele gosta de matemática, ele gosta de cálculo, ele gosta de medicina, quer ser medicina, quer fazer medicina. Gosta de tratar de um paciente, consegue ver sangue, consegue elaborar. Normalmente, é um pouco difícil até para todas as pessoas que fazem medicina suportar o ver sangue. Mas tem que ter aquele jogo de cinturas, vamos dizer, né? Entendi. Ô, doutora, qual é a melhor maneira para se escolher uma carreira? Não tem maneira. Não tem melhor também. Coisa. O que acontece? Ele vai afunilar os conhecimentos dele, o que ele gosta, né? O que acontece? Tem um profissional psicólogo que pode ajudá-lo com testes, orientações. O profissional psicólogo, ele é responsável, ele é capaz para isso, tá? Para funilar as tendências do jovem em várias matérias. É uma orientação, não é, olha, você vai ser aquilo, fazer né? Isso. Não, você tem tendência a elaborar tal profissão, mas tem aquela e aquela. Qual que você se adapta melhor? Tem condições financeiras para isso, né? Que é muito importante, não adianta
o aluno, né, a criança, o jovem, querer ser um médico, ou ele tem que estudar muito para passar numa Porque a faculdade medicina hoje é o pública. curso mais caro, creio eu, né? Exatamente, abaixo da odontologia e assim por diante. Então, assim, tem condições financeiras? Está na realidade familiar aquilo? Não, se não tiver, vamos tentar achar outro profissional. Está adaptado para isso, para que ele consiga achar um meio melhor para ele, sem frustrações, sem muitas frustrações, né? O pastor Fabiano Mota, o senhor está aqui convidado com a gente aqui. O senhor, pastor, ministra também louvor na nossa igreja. Mas antes, o senhor gostaria de seguir algo? O senhor tinha um pensamento? Ou não? Já faz muito tempo que está no seu coração em seguir, vamos dizer, a carreira ministerial, né? Começou só com 16 anos só. E antes eu pensava de ser em quê? Ou... Muito novo, 16 anos eu estava na igreja, né? Então não tive assim, muito tempo de pensar em outras opções, não. Mas eu gostava muito de escrever desde pequeno. Talvez fosse escritor, alguma coisa assim. Que coisa, que bacana, pastor. Marcelo, e você? Você hoje é músico, né? Trabalha com a música, mas sempre, vamos dizer, ficou para esse lado ou já pensou em outra Rapaz, eu coisa? trabalhei de tantas coisas. É mesmo? Fiz curso. Com adolescente fui garçom profissional, Que isso? vendedor, técnicas de venda, marketing, propaganda. Ixi. Caramba, você passou um monte de coisa. O meu sonho mesmo era ser médico. Mas aí é o seguinte, financeiramente não dava. Como a doutora acabou de falar. né? Mas depois que... Aí eu comecei cedo na obra também, com 14, 15, 16 anos. Eu já estava com uma banda evangelística chamada Poder para Vencer, lá em Uruguaiana, trabalhando na Argentina, Uruguai, e aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa. Nesse período também, eu me dediquei à música. Estudei aí uns 8 anos para ser músico do Exército. Eu queria ser músico do Exército brasileiro. E consegui. Só que quando eu cheguei lá dentro, fiquei 2 anos, a Espírito Santo falou assim, ei, sai fora daí. Que coisa. Ainda tá aí a minha esposa, fiquei mais 2 anos. Eu saí do Exército, fiquei 2 anos ainda tocando instrumento trompa, trompete, sax, essas coisas. Digo, não, mas eu preciso ter esse dinheiro, porque eu vou ganhar bem, vou seguir uma carreira militar, e no final de semana eu vou me dedicar à obra, Jesus. Até que depois desses 2 anos falou, ei, tu vai ser sustentado por mim, eu que vou te dar, enfim. Aí, a partir disso, aí eu tomei ou seja, esse compromisso com Deus, e até hoje Deus está sustentando aí, né? Também tive oportunidade, como argentino que sou, com muito orgulho, de estudar na Argentina. Argentino, Marcelo? Sim. Não, essa aqui é uma revelação pra gente, eu não sabia. Mas a maioria do pessoal que conhece a banda, eu sou argentino e o tecladista da banda, o Richard, é uruguaio. Caramba, que coisa Então, legal. por exemplo, para quem não sabe, na Argentina, todas as faculdades são de graças. De graças. É de graça. Então, por exemplo, eu queria, eu pensei assim, vou morar, eu tive uma proposta de vir para São Paulo, de trabalhar no meio da música lá em Buenos Aires, eu digo, seria interessante eu fazer medicina, porque eu, entendeu, vou conciliar as duas coisas, enfim. Mas os planos de Deus eram outros e a gente tem que estar na dispensação dele, na direção dele. Amém. Então aqui não me arrependo. Que legal, Marcelo. Você viu aí, né, o Marcelo e o pastor Fabiano contando, né? O que aconteceu na vida deles em relação à profissão. Doutor, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Tem 2 coisinhas que eu sei que a senhora vai falar, a segunda opção, tá? Mas, por exemplo, o que escolher? O que dá mais dinheiro ou o que eu gosto de fazer? Porque muitas vezes o que eu gosto de fazer não dá tanto dinheiro, doutor. E eu talvez não vou ser tão realizado, digo, financeiramente. Posso ser realizado profissionalmente, que é a diferença, né, entre profissional e o financeiro. E agora, doutora? Bom, nesse caso, você vai falar assim, eu não sou realizado financeiramente. O que pesa mais para você? É o gosto, é a vontade, é a satisfação, ou é realmente financeiramente, se dá para pagar, né? Se você está realizado quando você gosta e dá para pagar suas contas, viver, né, dignamente, tudo bem. Por que você vai atrás de uma coisa que você não gosta, mas porque ganha muito, porque tem status? Dá dor de cabeça. Exatamente, você não vai ser feliz, você não vai fazer um bom trabalho, você não vai ter um relacionamento bom com uma liderança, muito menos com subordinados. Então, não tem condições. Tá? Entendi.
Ô, doutora, outra coisa que pega muito, doutora Roselina. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem de Guaianazes faz faculdade? Faculdade. Ou tá fazendo, ou fez faculdade? Duas. Tá, Adriano, só me responde assim, eu sei que você tá com o microfone. Você é o primeiro curso ou fez outros? Não, esse é o primeiro curso. É o primeiro curso, então acertou, por exemplo, né? Você também? Primeiro também. Tá, São Mateus, quem tá na faculdade aí? Tá, os dois, os três. Primeiro curso ou teve que fazer mais de um pra saber? Você? Primeiro curso. Primeiro curso, você, eu. Primeiro, tá. Aqui não tem isso, não aconteceu isso aqui. Só que diariamente, constantemente, doutor, acontece o quê? Entram num curso, quero fazer direito, né? Fazer direito, quero fazer o curso de direito, quero me formar advogado, promotor ou do ramo ali, né? Só que eu entro e digo, não é isso que eu quero é jornalismo. Muitas vezes, doutora, a pessoa ela entra no A e vai terminar no Z. Por que isso acontece? Então, ela cria muitas fantasias, né? É sedutor aquele curso, né? O curso de medicina é sedutor, o curso de direito é sedutor. Então, ela vai para essa área mesmo. Só que, às vezes, indicação de próximos, o pai é de direito, vamos supor. E não, você tem que fazer direito porque você tem que assumir o meu escritório. Então, ela vai realmente fazer isso? Eu acho que eu vou gostar. Mas, na verdade, não. Quando ela começa, fala, não é isso que eu quero. Não é isso que está me satisfazendo. Aí ela vai para outro curso. Não tem nada de mal isso. A senhora não vê nenhum problema só ir trancar a faculdade ali e começar em outro. Mas tem pessoas, doutora, que eu não vou saber a conta, vamos supor, uma pessoa que já fez 5 vezes isso. E aí, doutora, a pessoa não começa a entrar num desespero, por exemplo? A pessoa não começa a entrar numa neurose? Caramba, já fiz 5 cursos e não achei. Será que o sexto vai acertar? A própria família deve pesar também. Com certeza. Então, quando você passa já no segundo, já não está gostando, eu aconselho procurar um profissional para ter uma orientação, porque às vezes as questões nem são só profissionais. Tem alguma coisa interna, aí já falo como psicóloga mesmo, não é só profissional, é como psicóloga, algumas coisas internas, algumas frustrações, angústias que precisam ser desvendados e retirados. Entendi. Nós estamos